Hello everybody, welcome to our English class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês aqui. Mais uma aulinha aí nessa semana, tá? Nosso curso de inglês. E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer o seguinte, nós vamos estudar aí essa matéria, né? E também essa semana é uma semana dos apaixonados, né? A semana dos dia dos namorados. E aí, pessoal, veja bem, existe até uma história interessante a respeito desse assunto, que é de como, de quando é comemorado o Dia dos Namorados, né? A gente sabe que aqui no Brasil, a comemoração do Dia dos Namorados é o dia 12, né, de junho, né, que é, no caso, o Dia dos Namorados. Ele antecede ao Dia de Santo Antônio, né? Que é o santo casamenteiro, que eles dizem, né? E já nos Estados Unidos, é em fevereiro, né? É outra data, tá? Então, lá nos Estados Unidos e nos países que falam a língua inglesa, o que acontece? Essa data é comemorada em fevereiro, e aí, assim, não existe o dia não é Dia dos Namorados lá, tá? O nome é Valentine's Day, tá? Valentine's Day, e seria a melhor tradução para nós seria Dia de São Valentim, tá? Dia de Valentim, Dia de São Valentim. E aí existem algumas lendas atrás disso, né? Desse santo, mas a que mais é aceita é de que Valentim era um padre, no caso, que fazia casamentos de soldados, tá? Sem poder. Por quê? Porque o imperador, ele não queria, ele fez uma lei que os soldados não poderiam se casar. Não poderiam se casar os soldados. E aí, os soldados não podendo se casar, porque o imperador acreditava que um soldado que tivesse uma namorada ou tivesse uma família, ele não poderia se dedicar tanto no momento de guerra como um soldado que não tivesse ninguém esperando por ele. Entendeu? Então, esse soldado que não tivesse ninguém aguardando o seu retorno, ele poderia ser o quê? Um soldado mais corajoso, um soldado que não se sentisse falta da família, que não sofresse por saudade ou qualquer coisa do tipo. Então ele, vendo isso, achou melhor fazer o quê? Proibir os soldados de se casarem, tá? E aí esse santo, esse padre, ele começou a fazer esses casamentos aí de maneira escondida. Só que um soldado começou a contar para outro, né? Até que um belo dia esse padre foi descoberto. E aí ele, no caso, o imperador mandou que ele fosse preso e aí possivelmente matou ele também, tá? Então aí por conta disso, nessa data em fevereiro, os países, a grande maioria dos países do mundo comemoram o Dia dos Namorados nessa data de fevereiro, tá? 14 de fevereiro. Bom, aí nós temos essa explicação, tá? Referente ao Dia dos Namorados. Outra coisa, nos Estados Unidos, né, o Dia dos Namorados não é necessariamente um dia a namorado apenas. Não é um dia romântico, não é um dia que que eles lembram só de pessoas no sentido romântico da coisa, tá? E sim um amor fraternal também, um amor de irmãos, um amor de amigos, tá? Um amor de familiares. Então é muito normal lá as pessoas escreverem coisas bonitas umas para as outras, e essas pessoas não necessariamente têm um envolvimento romântico. É apenas pode ser uma linda amizade, uma bela amizade, tá? Então assim, a conotação é diferente para a nossa conotação. Nossa conotação no Brasil já é algo assim. Dia dos Namorados é fotinha no Facebook do casalzinho apaixonado, né? Ou no status, enfim, onde quer que seja, tá? E lá não tem muito essa conotação, não, ok? Bom, só foi uma curiosidade aí, referente ao Dia dos Namorados ou ao Valentine's Day, tá bom?
Galera, nós estamos aqui dando início a Unit 13, unidade 13, tá? Nós estamos falando sobre infância, né? Infância em inglês, childhood. Vamos falar sobre childhood and fun. Então, infância e diversão, tá? Então, a nossa unidade vai trabalhar nomes de brincadeiras, brincadeiras universais, brincadeiras que só tem nos Estados Unidos. Enfim, nós vamos ver uma série de brincadeiras diferentes, tá bom? Na aula passada a gente leu um texto, eu pedi para traduzir o texto. Estou aguardando as respostas de vocês, ok? Fico aqui no aguardo, tá bom? Aí, teve aluno que já mandou, parabéns, alguns eu já corrigi, tá? Outros, até hoje, no final do dia, eu tô mandando a resposta para vocês. Outra coisa, o page 113, página 113, aí nós temos aí os verbos, tá? Eu vou ler para vocês os verbos, vou falar um pouquinho a respeito desses verbos aí, e aí depois, pessoal, depois desses verbos aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar início aos exercícios. Esses exercícios que a gente vai dar início são os exercícios referentes ao simple past, ao passado simples, tá? Na língua inglesa. É importante que vocês compreendam os exercícios, né? Ou, por exemplo, tirem as dúvidas referentes às atividades. Mas vocês podem também assistir algum outro vídeo na internet com outras explicações, com exemplos, enfim. Fiquem à vontade, pode me chamar aqui também no particular, como eu já tenho ajudado alguns alunos, já ajudei não só um, mas vários alunos. Também eu tiro as dúvidas, às vezes na aula não ficou muito claro, alguma coisa eu passei por cima, alguma coisa que eu falei você não entendeu, enfim, estou aqui para ajudá-los, tá bom? Guys, nós temos aí os verbs, então repete comigo aí, vamos trabalhar um pouquinho a pronúncia? Primeiro verbo aí, ó, detect, dig, enjoy, jump, learn, practice, remember, talk e tell, ok? Então esses são os verbos aí, ó, detect, dig, enjoy, jump, learn, practice, remember, talk e tell. Esses verbos aí, nós trabalhando esses verbos, estudando a respeito desses verbos, galera, nós temos as brincadeiras, tá? Aí as brincadeiras que nós já estudamos algumas a semana passada, nós temos aí, ó, repeat, blind man, chance, childhood, dodgeball, folk, ground, hide and seek, holes, hopscotch, hot potato, indoors, jump rope, leapfrog, marbles, rhymes, riddles, Simon Says, essa Simon Says é famosíssima. Simon Says, statue, stone, tongue twister. Guys, esse vocabulário aqui que vocês estão vendo, tá? Esse vocabulário ele é interessante porque temos as brincadeiras. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem nesse exercício? Olha só, nesse exercício eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vocês vão escolher aí 3 ou 4 brincadeiras que vocês não têm a mínima ideia do significado delas. Vão jogar no Google, vão pesquisar essas brincadeiras. E aí vocês vão ler como que é essa brincadeira, tá? E aí, vocês vendo essa brincadeira, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o que seria essa brincadeira. Por exemplo, eu não sei, teacher, o que é Simon Says, por exemplo. Coloca lá, pesquisa no Google Simon Says, o que é. E aí vocês vão pesquisar essa brincadeira, vão estudar a respeito dessa brincadeira, tá? E vão escrever no caderno mesmo. Simon Says é a brincadeira na qual uma pessoa diz uma coisa e aí as outras pessoas, enfim. Aí vocês vão
explicar para mim como que é essa brincadeira, ok? Aí escolhe outras aí também, por exemplo, essa Blind Man, enfim, escolham as que vocês, Hot Potato, as que vocês acharem interessantes. Eu sugiro que vocês escolham aquelas que vocês não sabem o que é, tá? Porque daí vocês vão aprender, ok? Ok, guys, page 14, 114. Aí agora nós vamos para o highlights. Highlights agora, nós vamos estudar a respeito do que? Dos verbos, tá? Nós vamos ver os verbos regulares e os verbos irregulares. Eu já falei a respeito deles semana passada, né? Mas agora a gente vai adentrar mais um pouco, a gente vai entender mais um pouco sobre o que são esses verbos. O que são os verbos regulares e os verbos irregulares? Pesquisa para vocês. Coloquem aí. Pesquisar 10 exemplos de verbos regulares em inglês. No tempo do passado. No tempo do passado. Outra pesquisa. Terceira pesquisa já da aula. Pesquisar a respeito de 10 verbos irregulares no tempo do passado na língua inglesa. Eu quero 10 regulares, eu quero 10 irregulares e a pesquisa de vocês, tá? O que são os verbos irregulares no passado, o que são os verbos regulares, por que acontece isso, enfim. Vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma short search, uma pesquisa curta, pequena, mas é importante, né? Porque daí vocês vão ter mais estudo a respeito disso. Aqui eu dou uma introdução e aí, né, a gente vai estudando mais e mais e mais, fazendo vocês pesquisarem em casa, tá bom? Ok, guys, aí nós temos aí os regular verbs. De maneira crua e simplória, o que a gente pode falar? They receive ed. Eles recebem o ed, tá? Então, por exemplo, o verbo play, a gente vai, no passado vai ficar o quê? Played. O verbo study vai ficar studied. Tira o y, coloca ed, tá? O verbo talk, a gente acrescenta o ed, talked, tá? Então, vocês vão olhar o quê? O final do verbo, tá? Vocês vão sempre prestar atenção no final do verbo, tá? E aí, além de prestar atenção no final do verbo, vocês vão prestar atenção no que também? No que vai vir depois, certo? Depois que a gente vai acrescentar aí depois, ok? Guys, esses são exemplos de verbos, são exemplos de verbos regulares que eu dei para vocês. Por exemplo, eu dei 2 exemplos de verbos terminados em y. Por exemplo, play termina em y. Study também termina em y. Só que vocês percebem que por exemplo, no play, eu só acrescentei o ed, ficou played, deixei o y e coloquei o ed, ficou played. Já o verbo study, que também é terminado em y, o que eu fiz? Eu tirei o y e coloquei o ied no final. Ficou studied. Por que acontece isso, teacher? Uma regra aí. Para os verbos que são terminados em y, mas que antes do y são precedidos de vogal, que é o exemplo do play, a gente só acrescenta o ed. Certo? Agora, para os verbos terminados em y, que antes do y ele aparece uma consoante, tá? Que, por exemplo, study, antes do y vem o quê? Vem a letra D, uma consoante. Então o y vai cair, tira o y e coloca o i em cima, studied, certo? O play é diferente, ó. O play termina em y, só que antes da letra y vem a letra A, que é uma vogal. Nesse caso, não acontece isso. Eu só coloco o ed, tá bom? Então, aqui uma regrinha básica para vocês, mas que faz muita diferença, muita importância, tanto na hora de responder exercícios, quanto na hora de fazer escrever uma redação em inglês.